Quando eu, mulher, cheguei aos 20 e poucos anos, tudo virou motivo de questionamento, de curiosidade, de inquietação e um grande drama da vida. O que eu tô perdendo? Como que eu posso ser relevante? Talvez olhar para mim mesma requer olhar também para o que há em volta. De que forma grandes pessoas se tornaram grandes? Talvez, também, essa resposta esteja nos lugares. Nas vidas ordinárias e extraordinárias que passaram por um mesmo ponto cheio de história, que mudaram de alguma forma uma cidade. Foi nessa inquietação e desastre interno de uma jovem que reparei um pouco mais no lugar que é a Boca Maldita em Curitiba. Provavelmente um dos locais mais frequentados da cidade, ali, bem no final da 15 com a Praça Osório, onde as pessoas passam pela Boca Maldita para chegar ao trabalho, para chegar em suas casas, resolver compromissos ou para tomar uma cerveja entre amigos. Mas qual é a história dessas pessoas? O que fez esse lugar ser enigmático? Principalmente politicamente, mas ao mesmo tempo hoje esquecido. Quais são as vidas que dão vida à Boca? Cavucando, eu descobri que na Boca Maldita foi criada uma sociedade onde pessoas da mais alta ou baixa classe social se uniam e onde elas foram destacadas ou esquecidas. Ali existe história, marcos importantes, figuras emblemáticas, pessoas ordinárias que se tornaram significantes e outras que foram excluídas na antiga Avenida Luiz Xavier. Quem são essas bocas malditas? Quem são as pessoas no coração de Curitiba que mudam a forma de ser político na capital? Tudo começou com um grupo de homens que se reunia na antiga Avenida João Pessoa para conversar e trocar ideias a respeito do desenvolvimento da cidade e do cenário político nacional. Naquela época, os homens, mais ainda do que hoje, se sentiam na liberdade de invadir o espaço da mulher, sem qualquer vergonha. Em razão dos comentários importunadores dos homens, o local se tornou totalmente evitado pelas mulheres, que se sentiam constrangidas pelos comentários e cantadas daqueles rapazes com a língua afiada. Daí surgiu a expressão Boca Maldita, pois, segundo os próprios frequentadores diziam, eles eram malditos. Naquele lugar surgiram, portanto, os cavalheiros malditos, que podiam ser respeitados apesar de seu machismo. Esse encontro de aspirantes a intelectuais políticos foi oficializado como Sociedade Civil de Direito Privado, em 13 de dezembro de 1956. Eles sempre faziam, nessa mesma data, uma festinha, com uma ideia meio clube do Bolinha mesmo, inicialmente no Grande Hotel Moderno, que foi fechado em 1975, muito antes dos cavalheiros desaparecerem. Quem teve a ideia de oficializar o que era só papo furado em uma sociedade foi o Anfrísio Siqueira, fundador e único presidente do clube. Ele nasceu na Lapa em 1920 e veio para Curitiba com 6 anos. Era formado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis e ocupou alguns cargos políticos. Foi prefeito de 2 municípios do Paraná, além de delegado de polícia durante 10 anos, diretor do Tribunal de Contas, entre outros cargos. Mas a confraria machista, a Boca Maldita, era o seu maior orgulho e o seu legado. Esta foi a relevância do Anfrísio, transformar aquela organização em sua monarquia e, ao mesmo tempo, em um lugar onde os homens eram livres, mesmo no período militar, em que recebiam figuras importantes como generais do exército. Nas noites de 13 de dezembro, eles podiam criticar o governo aos coronéis presentes na celebração à vontade, e nada aconteceria com eles. Esse era o trato. Seus privilégios como cavalheiros e homens da alta sociedade, que acolhiam quem quisessem, se juntavam às suas conexões e por algumas horas os tornavam imunes a punições que outros recebiam por muito menos. Com essa fama construída, a Boca Maldita foi palco de manifestações importantes para o fim da ditadura. Numa quinta-feira, 12 de janeiro de 1984, uma multidão ocupou a rua para pedir eleições diretas para presidente. Foi o primeiro grande comício pelas diretas já. Eu encontrei uma película que documentava essa manifestação lá na Boca. Como era uma versão única daquela filmagem,
Não me passaram aquele filme para registrar suas imagens em movimento, mas eu tirei fotos. Eu tirei muitas fotos. Entre elas, uma do Ulisses Guimarães e de vários outros políticos. Também tem muitas fotos dos manifestantes. É irônico pensar que do lado da película repousava um documento empoeirado com o título Certificado de Censura do Filme. O movimento deu início à primeira eleição para a presidência através do voto popular, após 21 anos de regime militar, elegendo Fernando Collor em 1989, mas que receberia também a caminhada dos caras pintadas do Fora Collor em 92. O lema dos cavalheiros era não ouço, não falo, não vejo, mas na prática tudo viam, tudo ouviam e tudo falavam. Sua influência ia muito além do grande hotel moderno e transbordava pela cidade. No ano da morte de Anfrísio Siqueira, em 2003, a Tribuna reportou que existiam cerca de 2.500 cavalheiros locais, nacionais e internacionais. O eterno presidente, como Anfrísio passou a ser chamado, faleceu enquanto participava da organização do jantar daquele ano. Ele se foi naquilo que construiu com muito orgulho. Acho que pela pintura que eu fiz aqui, já deu para perceber que não era como se o Anfrísio e esses homens fossem os maiores santos. Eram 600 homens reunidos em uma grande fofoca masculina, pelo amor de Deus. Já dá para imaginar o que vinha daí. Por isso, as mulheres não eram bem-vindas no clube. Nas palavras de Anfrísio, não é que seja proibido, apenas não existe clima para elas. Mas a rua, ainda assim, teve a relevância de uma grande mulher. Se você passar hoje pela Boca Maldita, você vai ver uma placa em homenagem a uma pessoa chamada Gilda. Mas quem foi a Gilda? Gilda era uma travesti que, sem casa ou posses, pedia trocados enquanto batia papo, dançava e provocava as pessoas que por ali passavam. Uma dessas pessoas era o Anfrísio. No carnaval de 1981, a animosidade passa para a violência quando Anfrísio chuta Gilda na boca, impedindo-a de subir em um dos carros alegóricos. Em uma entrevista para a RPC, ele nega a acusação e diz apenas ter encontrado Gilda ensanguentada na rua. Eu fui envolvido graciosamente nesse episódio. Eu, pensando em fazer um ato humanitário, fui envolvido como se fosse uma pessoa que devia se dedicar a outra. O que aconteceu foi o seguinte: eu, passando pela Praça Osório, dias de carnaval, encontrei essa Gilda caída, toda ensanguentada. Então eu fui procurar os guardas da redondeza para providenciar a remoção dela. Durante o período que frequentava a Boca, Gilda foi vítima de agressões e exclusões da praça, especialmente pelo presidente da confraria machista, que alegava que ela estava invadindo um local bem frequentado. Sua morte veio como a instabilidade do tempo em Curitiba, inesperadamente, aos 32 anos. Até hoje não se sabe como, mas há muitas teorias, inclusive de assassinato a mando de um inimigo. O que consta de seu atestado de óbito é que Gilda sofria de broncopneumonia, cirrose hepática e meningite purulenta, e havia sido encontrada morta em um casarão abandonado na rua Desembargador Mota, no centro da cidade. Mas o amor por ela permaneceu mesmo após a morte. O caixão foi doado por um comerciante local, a travesti Márcia Regina, que cedeu parte do túmulo da família para o enterro, e roupas foram doadas para o velório. Centenas de pessoas compareceram ao funeral e, pouco depois, houve uma tentativa por parte do povo de colocar uma placa na Boca Maldita, com as palavras: Gilda, você deixou saudades. Povo de Curitiba. A placa foi retirada pelo presidente da Boca. São poucos os que já ouviram falar de Gilda hoje em dia. A placa, que deveria ter sido instalada após a sua morte em 1983, foi colocada na Boca Maldita somente em abril de 2022. 39 anos se passaram até que pudesse ser lembrada, mas hoje poucos se lembram dela. A Gilda foi a fundadora da Boca Maldita? Não. A Gilda, não conheço. Então, eu não a conheci, não acho que não é da minha época, porque eu sou do... Ser travesti é ser política também. Curitiba tem a marca de Gilda. Curitiba tem a lembrança da liberdade, mesmo que apenas em uma placa. Um local infame no passado.
agora transformado em um centro cultural crescente. No entanto, sobre essa fachada de renovação e criatividade, repousa um sombrio esquecimento das figuras históricas que um dia a dominaram. Esse é o nosso destino? Mesmo com tanta história, relevância, defeitos e qualidades, somos esquecidos? Hoje, a Boca Maldita é um epicentro da arte urbana, atraindo artistas, músicos, poetas e entusiastas da cultura. Eventos, performances de rua e exposições de arte são realizados com frequência, preenchendo o ar com vitalidade criativa. O antigo estigma de um local machista e proibido foi transformado em um ícone da contracultura, celebrando a liberdade de expressão. Isso pra mim é um ato de gratidão, sabe? Isso é a essência da vida. Eu vou te dizer uma coisa. Tem um dos mandamentos que diz assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso é tão poderoso, querido, e tão profundo, que quando você faz algo na vida de uma pessoa, inconscientemente você tá fazendo pra você mesmo. Cara, isso te empodera, isso aumenta a sua perspectiva, isso te traz clareza para que você possa alcançar os seus propósitos e objetivos. Sabia disso? Isso pra mim é surreal de verdade. Eu chamo isso, sabe do quê? Expansão de consciência. No entanto, essa ressurreição cultural tem um preço. As figuras históricas que anteriormente dominavam a Boca Maldita agora estão submersas no abismo do esquecimento. Os nomes e façanhas daqueles que uma vez personificaram a liberdade e o maldito são apagados gradualmente da memória coletiva. Sem as lembranças, por que deve continuar a ser relevante? Talvez a minha relevância esteja em dar vida aos lugares onde eu passo. Talvez a minha relevância seja contar histórias que foram esquecidas, que estão impressas no dia a dia, mas ninguém lembra mais. Talvez eu também queira ser uma Boca Maldita.